7. Categoria mobilizadora. Meta. Atividade. Categoria de. Categoria de. Categoria de referência. J de teste J. Mobilização causa e efeito. Objeto de avaliação. Quando você fez algo que sabia que não lhe faria bem, tal como tomar drogas, fumar cigarro, comer um pedaço de torta ou ter um caso. Quando você não fez algo que precisava fazer, como cuidar do gramado, escrever um relatório ou mandar consertar o carro. Quando você não fez algo que sabia que seria bom para você, como relaxar-se, ou fazer um curso noturno, ou desligar a TV. Como uma pessoa pode fazer algo que sabe que não é bom, ou fazer algo que sabe que é bom? Para responder a essas perguntas, é preciso primeiro falarmos um pouco sobre realidade. Para a maioria de nós, estabelecer o que é real em oposição àquilo que não é tangência é um ponto fundamental. Discutimos sobre quem está certo, qual é a resposta correta, o que realmente aconteceu, e por aí afora. Uma das coisas mais perturbadoras com que podemos nos deparar é um desafio às nossas percepções daquilo que é real. Consequentemente, temos a seleção dos macacos de Scopes, Galileu preso pela Inquisição, técnicos zangados de beisebol acusando árbitros e casais em terapia tentando descobrir exatamente quem tem culpa pelos seus problemas. Mesmo um psicótico com visões e vozes alucinantes tenta convencer aqueles à sua volta de que seu coelho de 3 metros de altura é real, em vez de dizer simplesmente: "Ah, vocês não o veem? Sei." E em seguida dar de ombros e afastar-se. As pessoas à sua volta também não afastam o episódio como apenas uma diferença de percepção e opinião, que dirá perguntar sinceramente como está o coelho hoje. O que há de tão importante em se separar aquilo que é real daquilo que não é? Há algumas respostas para essa pergunta, mas aquela com a qual nos preocupamos aqui tem a ver com a necessidade de reagir. Precisamos saber o que é real para que saibamos a que reagir e como reagir. Seu parceiro a ama. Sua reação ao seu parceiro vai variar tremendamente, dependendo da sua resposta a essa pergunta. É verdade que você é uma pessoa sensitiva? É verdade que você foi marcado pelo passado? É verdade que qualquer coisa é possível no futuro? As conversas que você às vezes tem consigo mesmo são de sua própria autoria, ou você está bisbilhotando o mundo dos espíritos? Em cada exemplo, o que você acredita ser real afetará profundamente suas emoções e ações. Suponha que seu filho saia correndo do quarto, aos prantos e apavorado, porque há um monstro no armário. Sendo um adulto bem informado, você sabe que não há monstro no armário, e por isso não chama a polícia, não tranca a porta, nem pega uma faca de cozinha e sai à sua caça. O monstro não é real para você. Mas lá está seu filhinho, tremendo e chorando. O monstro é real para ele, e assim ele está reagindo adequadamente no que lhe diz respeito, ficando apavorado e correndo para lhe pedir ajuda. A questão é que não reagimos ao que é real, reagimos ao que pensamos ser real. Para a criança assustada, sua representação de um monstro no armário é motivo suficiente para que ela reaja àquela representação como se ela fosse real. No momento em que ela a percebe como real, deve reagir a ela como tal. Essa é a exigência daquilo que percebemos ser real. Esse fenômeno, é claro, não se restringe aos homenzinhos verdes da infância. Para William Jennings Bryan, a explicação bíblica da criação e a ameaça espiritual da teoria da evolução eram tão reais que ele se sentiu compelido a ajudar a processar John Scopes por ensinar a teoria da evolução darwiniana. Quando os autores desse livro eram crianças, o desenvolvimento das armas nucleares criou em nossas famílias, assim como na maioria das famílias dos anos 50, a realidade de uma guerra nuclear. Movido por essa possibilidade muito real, armazenamos enlatados, temos abrigos caseiros antibombas e na escola treinamos para entrar rapidamente debaixo das cadeiras, com uma mão protegendo o pescoço e a outra, os olhos. Contudo, apesar do crescimento exponencial contínuo dos arsenais nucleares, passamos em seguida por um período durante o qual poucas pessoas se importavam com a guerra nuclear.
ou, quando se importavam, não se sentiam compelidas a fazer algo a esse respeito, fosse em termos de ação política ou de autopreservação. Nos últimos anos, a possibilidade de um holocausto nuclear tornou-se novamente real para inúmeras pessoas, que estão por isso apavoradas e motivadas a fazer algo a esse respeito. Enquanto trabalhava com jovens delinquentes presos, um dos autores, Desi Gramas, ficou espantado de ouvir, da maioria dos pequenos e dos nem tão pequenos ladrões entrevistados, variações sobre o tema a seguir. Desi Gramas: você achou que seria preso? J. Não, eu sabia que eles não podiam me pegar. Desi Gramas: mas você foi preso. Você está aqui. J. Dá de ombros. Bem, cometi um engano, só isso. DB: você acha que vai roubar de novo quando sair? J. Claro. Eles não vão me pegar de novo. Que coisa surpreendente de se ouvir de uma pessoa que foi pega e que está na prisão. Como se pôde acreditar no que essa pessoa acredita? Você acha que se sair e assaltar uma loja não será preso? Talvez não. Sua percepção provavelmente diz que há uma chance muito real de que você seja preso ou ferido e que esse destino é real o suficiente para dissuadi-lo de tentar um assalto. Mas, para a maioria dos jovens que o autor entrevistou, a possibilidade de ser preso ao cometer um assalto não era mais real do que o monstro no armário para um adulto. A questão é que existem diferenças entre aquilo que dois indivíduos quaisquer representam como real. As experiências reais não podem ser ignoradas. Elas obrigam o indivíduo a reagir do modo como ele aprendeu que é adequado para aquela realidade particular. Sem dúvida, a gama de percepções e crenças que podem ser consideradas reais ou não reais, e, portanto, que valem ou não uma reação, é infinita. Entretanto, há uma coisa que podemos distinguir em nossas realidades individuais: as estruturas temporais particulares às quais cada um de nós costuma relegar suas realidades. Aquilo que é motivador em termos da estrutura temporal foi ilustrado durante um pequeno conflito familiar. 3 adultos, Ed, Frank e Iris, estavam entretidos numa conversa quando Tad, o filho adolescente de um deles, entrou como quem não quer nada e, com uma expressão abatida e uma voz queixosa, perguntou onde poderia encontrar os panos de que precisava para acabar de lavar o carro. Os 3 adultos já estavam muito familiarizados com a característica falta de autossuficiência do menino e com seu hábito de pedir ajuda até que alguém acabasse fazendo a coisa para ele. Os adultos reagiram das seguintes maneiras. Frank ficou vermelho, franziu o senho para Tad e disse, irritado: não quero saber mais disso. Basta. Ed perguntou a Tad onde poderia procurar primeiro, se não encontrasse os panos, onde poderia olhar em seguida. Ainda não os encontrando, quais seriam outros lugares possíveis? Iris levantou-se, pegou Tad pela mão e disse, não se preocupe, a gente vai achar um em algum lugar. Como podemos explicar as 3 reações tão diferentes? Frank explodiu com a pergunta de Tad sobre um pano. A explicação de Frank foi que Tad sempre fez essa cara de quem implora ajuda até conseguir, e que ele estava cheio disso e zangado por ter acontecido de novo. Nesse incidente, contudo, Tad não tinha implorado ajuda repetidamente para encontrar o pano. Aquele fora seu primeiro pedido, e não se sabia se ele iria ou não realmente fazer essa cara de novo. A avaliação de Frank se referia às vezes anteriores em que Tad abusara, bajulando-o para conseguir ajuda. Assim, a reação comportamental de Frank era o seu teste passado, que revelava que Tad sempre fizera essa cara. Por isso, nesse exemplo o passado para Frank é mais motivador do que o presente ou o futuro. Conversando com Ed, descobrimos que ele estava preocupado com a possibilidade de Tad se tornar um adulto incapaz de se arranjar sozinho. Ed percebia que, a não ser que Tad aprendesse a pensar por conta própria, ele enfrentaria muitas dificuldades desnecessárias na vida. Por isso, a intenção do comportamento de Ed era ensinar Tad a pensar de maneiras que o levariam a agir independentemente.
Para Ed, o futuro desamparado que imaginava para Tad era real o suficiente para compeli-lo a reagir dessa forma. A reação de Iris foi ajudar Tad a encontrar um pano. Ela nos disse: eu via que ele estava nervoso e que queria realmente saber. Ele se sentia péssimo. Iris não disse nada sobre a história de Tad ou sobre seu possível futuro. A única preocupação dela era o que está acontecendo com Tad agora, o presente. Para Iris, Tad não se sentia à vontade e precisava de ajuda imediata. E, sendo capaz de fazer algo quanto àquela realidade presente, ela foi motivada a ajudá-lo a encontrar o pano. É claro que Iris se lembra do passado, mas para ela o passado já ficou para trás. Ela pode imaginar o futuro, mas ele lhe parece obscuro e imprevisível. O que é real e motivador para Iris é o que está acontecendo à sua volta agora, o presente. Ed. Instruir Tad. Decidir. PO1. Desamparo. F. Passado. G. F. Independência. Arranjar-se PRP. Desamparo. Sozinho presente. Ensinar a arranjar-se sozinho. Tornar-se um adulto independente. PR. F. Como reagir. PQ. Desamparo de Tad. K. PRP. Desamparo presente. R. Abusar é se bajular. P. Desamparado em criança desamparado agora. K. PR. Como reagir. Iris. Ajudar Tad imediatamente. Decidir. PRP. Desamparo de Tad. PR. Necessitado, abatido, queixoso, desanimado. PR. Necessitado. Sentir-se mal. PR. Frank punir Tad. Decidir. Como reagir. Em cada um desses três exemplos, a meta do procedimento operacional é em larga medida uma função da estrutura temporal que a pessoa realmente acha motivadora. Ed e Frank sabiam tão bem quanto Iris da necessidade presente de Tad de encontrar um pano. Entretanto, suas reações à necessidade de Tad foram, no caso de Frank, em função de avaliações sobre o passado e, no caso de Ed, em função de avaliações sobre o futuro. Assim, a estrutura temporal motivadora é a estrutura temporal que, numa avaliação de um procedimento operacional particular, conduz ao comportamento. A estrutura temporal de motivação nos diz sobre um contexto particular se é o passado, o presente ou o futuro aquilo que a pessoa experiencia como o mais real e, por isso, o que mais requer uma reação comportam em tal. Entretanto, o comportamento real que a estrutura temporal de motivação demanda será determinado pelo impacto simultâneo das referências, testes, critérios, equivalências de critério, sistemas representacionais e relações de causa e efeito, bem como, talvez, de outros procedimentos operacionais. Você talvez tenha notado que a estrutura temporal de motivação não era a única diferença entre as três pessoas no exemplo que acabamos de dar. O fato de que as referências passadas do desamparo de Tad eram informacionais para Ed, porém pessoais para Frank, e que cada um dos três usava critérios e relações de causa e efeito diferentes, tem certamente muito a ver com as diferenças de comportamento que cada um deles manifestou em resposta ao pedido de Tad. Para ilustrar o efeito da interação das distinções, vamos comparar os cálculos de Ed àqueles de uma pessoa fictícia, que chamaremos de Linda. Se Linda souber dos mesmos exemplos do desamparo passado e presente de Tad de sua falta de iniciativa, e se mudarmos apenas a relação de causa e efeito de Ed, de ensiná-lo a arranjar-se sozinho agora vai torná-lo independente quando adulto para não aprender a ser independente aos 10 anos toma uma pessoa desamparada quando adolescente quando adulto, deixando o resto como está, qual será a reação de Linda? Ed. Instruir Tad. Decidir. PA1. Desamparo passado. F. Independência igual a arranjar-se sozinho. F. PRP. Desamparo presente. Ensinar a arranjar-se tornar-se um adulto independente. PR. F. Linda. Como reagir? Decidir. PA1. Desamparo passado. PRP. Desamparo presente. F. Independência igual a arranjar-se sozinho. F. Imo ser independente aos 10 anos desamparado agora, desamparado quando adulto. PR. F. Como reagir?
Assim como Ed, Linda avaliará o futuro com vistas às perspectivas de independência para Tad e provavelmente chegará à conclusão de que ele não será independente quando adulto, mas ela não perceberá a existência do que ele ou ela possam fazer quanto a isso, exceto, talvez, desejar que ele mude ou esperar que o mundo não seja muito cruel com ele. Talvez a reação de Linda seja sentar-se quieta e sentir pena de Tad, ou oferecer-lhe a informação que ele está pedindo, já que isso não fará nenhuma diferença em termos de seu futuro, ou dizer-lhe que espera que ele algum dia seja capaz de se arranjar sozinho, ou centenas de outras reações possíveis. Todas as reações, contudo, incluirão a crença de Linda na importância de uma independência do tipo arranjar-se sozinho, a crença na relação de causa e efeito de que o jeito como Tad era quando criança determina como ele é agora e como será quando adulto, e sua premonição mobilizadora de um futuro de dependência para Tad. Do mesmo modo, se devolvermos a Linda a relação de causa e efeito de Ed, ensinar a arranjar-se sozinho, tornar-se independente quando adulto, PRF, mas mudarmos sua equivalência de critério de independência para independência igual não aceitar maus tratos, talvez ela reagisse incentivando Tad a enfrentar a agressão de Frank. Subordinação. Olhando para os exemplos que usamos até aqui nesta sessão, você notará que em cada procedimento operacional a estrutura temporal do teste é igual à estrutura temporal de motivação. O próprio fato de que uma pessoa tenha se sentido motivada a reagir de uma dada maneira significa que ela deve ter feito um teste, mesmo que inconscientemente, de acordo com o comportamento manifestado. Por exemplo, para evitar responder sim ou não aleatoriamente cada vez que lhe oferecem, digamos, uma laranja, é preciso a cada vez fazer uma avaliação de se você gosta ou não de laranjas, ou se você quer uma agora, ou se você terá tempo para chupá-la, ou se você respondeu sim da última vez e por isso deveria dizer não agora para manter o equilíbrio, e assim por diante. Sempre que uma pessoa é movida a reagir, e quando apenas um teste está sendo feito no procedimento operacional que gerou essa reação, a estrutura temporal do teste e a estrutura temporal da motivação serão a mesma. Se não fosse assim, nossas reações seriam essencialmente casuais. E, embora as reações possam ser muitas coisas, elas não são casuais. À exceção à observação de que as estruturas temporais do teste e de motivação serão a mesma no procedimento operacional particular ocorre quando mais de uma estrutura temporal de teste está sendo usada e os resultados dos testes feitos são de algum modo incompatíveis. Por exemplo, o teste presente quero sair hoje à noite e o teste futuro estarei frito se não acabar esse trabalho hoje à noite. A incompatibilidade entre testes é resolvida geralmente pela subordinação de um tempo a outro. Encontramos um exemplo comum desse processo na situação de pessoas à mesa de jantar, diante da bandeja de sobremesas ao fim de uma grande refeição. 3 amigos, Arbuckle, Valley e Lane, encontram-se exatamente nessa situação. Depois de terminarem o prato principal, o garçom se aproxima da mesa com a bandeja de sobremesas e lhes pergunta se gostariam de servir-se. Arbuckle, que sem nenhuma dúvida está acima do peso, e não gosta disso, pega um pedaço de torta. Ele sabe o que o excesso de comida significou no passado seu o que significará no futuro. Mas, diz ele, eu quero. Arbuckle tem exemplos de referência em profusão, pessoais e informacionais, relativos aos efeitos do excesso de comida. Ele também é capaz de avaliar o que acontecerá se comer demais. Ele sabe que ganhará peso. Mas saber disso não o mobiliza a recusar a sobremesa. Arbuckle deseja a torta agora, e é esta avaliação presente a mais motivadora para ele. Para Arbuckle, o passado e o futuro não são reais no sentido de serem mobilizadores, mas o presente é real, e quando confrontado com a pálida realidade do passado e do futuro, vence com um pé nas costas. Quando uma estrutura temporal mobiliza mais do que outra, como nesse caso, dizemos que a estrutura menos motivadora está subordinada à mais motivadora. No caso de Arbuckle, o futuro está subordinado ao presente.
Em outras palavras, quando Arbuckle faz testes conflitantes quanto ao presente e ao futuro, são os testes relativos ao presente que dirigirão seu comportamento. Arbuckle pede sobremesa. Decidir. PA1. Efeitos de F. Comer demais. Saúde igual a QC. PRP. Desejo de PR. Sobremesa. P. F. Efeitos de satisfação igual a QC. Comer demais. Causa e efeito. Sobremesa. Vale sabe que gostaria de comer a torta agora, mas recusa a sobremesa. Ele diz não, vou me arrepender depois. Vou acordar no meio da noite com azia se comer mais. Vale já teve azia por comer demais, mas não está com azia agora, nesse momento ele quer a torta. Ela tem um cheiro e um aspecto ótimos, mas ele se imagina acordando no meio da noite com azia, lamentando sua fraqueza. E para ele esse possível futuro é mais forte do que o desejo dele de comer a torta. Relutantemente ele dispensa a sobremesa. Quando Vale faz testes conflitantes quanto ao presente e ao futuro nessa situação, será o resultado dos testes futuros que gerará esse comportamento. Vale subordina o presente ao futuro. Vale recusa a sobremesa. Decidir. PA1. Efeitos de F. Comer demais. Saúde SEC. PRP. Desejos de H. Sobremesa. PR. FP. Efeitos de comer demais. Satisfação igual EC. Fraqueza arrependimento. PRF. Sobremesa. Elaine também está considerando a possibilidade de comer a torta, mas a recusa, dizendo: tortas nunca combinaram comigo. Embora a objeção de Elaine pareça semelhante à de Vale, não o é. Elaine não recusa a torta por causa do que pode acontecer, como Vale fez, mas devido ao que aconteceu. Para Elaine, o passado é motivador. No que lhe diz respeito, se a torta a fez sentir-se mal antes, então a fará sentir-se mal se ela a comer agora ou em qualquer ocasião no futuro. Vale tenta argumentar com ela, dizendo que ela tinha 10 anos de idade na última vez em que ficou doente por causa de uma torta, e que talvez agora ela esteja imune aos seus efeitos, ou que talvez ela se acostume a tentar várias vezes, mas seus argumentos não são ouvidos, pois se referem aos inconvenientes presente e futuro. Elaine subordina o presente e o futuro ao passado, e fica sem sobremesa. Elaine recusa a sobremesa. Decidir. PAP, torta não. PR, combina com ela. PRP, desejo de sobremesa. F, não ter reações. Mal-estar. EC, comer torta desconforto. PR, sobremesa. Compreender os outros. Para as pessoas que esbanjam dinheiro, o desejo presente é mais motivador do que qualquer representação futura que possam ter quanto a ter que pagar pelo que estes comprando ou a não ter dinheiro para necessidades futuras. Elas estão fazendo testes presentes de motivação. As pessoas cronicamente atrasadas com frequência também acham o presente mais motivador. Assim, costumam subordinar considerações de compromissos assumidos no passado, ou de futuras consequências de se atrasar, ao que está acontecendo no momento. Uma pessoa que decida não mais fazer negócios com alguém que o tenha irritado está sendo motivada pelo passado ou pelo futuro, isto é, como o outro a irritou, ou como provavelmente a irritará de novo, enquanto a honestidade, a sinceridade e as explicações que o outro pode apresentar no presente não são motivadoras. Aquisição. Pessoas que costumam obter sucesso ao avaliar acordos e contratos acham as representações de possíveis problemas futuros as mais motivadoras, em vez de possíveis recompensas futuras, que levam muitas pessoas a se deixarem seduzir pela possibilidade de ganho. O propósito desse futuro é identificar possíveis problemas no acordo ou contrato e resolvê-los agora, em vez de solucioná-los em juízo mais tarde. Pessoas que cuidam bem da saúde, exercitam-se, alimentam-se bem, evitam café, cigarros e drogas, geram e mantêm representações futuras de motivação tanto dos possíveis benefícios quanto das terríveis consequências das coisas que comem e fazem. Desenvolvemos procedimentos operacionais que implantam possibilidades de mobilização em pessoas que estão participando de programas de tratamento de abuso de drogas. Ver Cameron Bandler. Gordon e Lebeal, 1985.
Embora essa variável não possa resolver sozinha tais problemas, é absolutamente necessária para se obter resultados a longo prazo. O problema de um homem com quem trabalhamos se resumia no fato de o futuro ser a única estrutura temporal de motivação. Ele estudava numa universidade, e toda a sua atenção estava voltada para a graduação, que só ocorreria dali a 1 ano e meio. Sua motivação original para voltar à escola era ser capaz de algum dia proporcionar uma vida decente à sua família. Agora esse futuro estava à vista, e ele queria alcançá-lo o mais rápido possível. E motivado a abarrotar-se de aulas durante o dia e passar a maior parte da noite pesquisando. Entretanto, sua visão voltada para o futuro também o fazia negligenciar e descuidar-se das necessidades presentes de sua família, afeto pela esposa, ajuda aos filhos, dinheiro para o aluguel deste mês, a que é preciso atender agora. Ele não precisava desistir dos estudos, mas necessitava subordinar o futuro o suficiente para ser capaz de notar e de atender às necessidades presentes igual ou não haveria família para a qual voltar na noite da formatura. Fizemos com que ele imaginasse se avaliasse uma possibilidade CM que sua perseguição a um diploma lhe custasse de verdade a esposa e os filhos, tendo esse futuro em mente como referência, e com as relações de causa e efeito que o acompanham no lugar, o presente se tornou e permaneceu uma força mobilizadora. Resumo das variáveis do método. O método Imprint é feito para ser usado tanto no diagnóstico quanto com propósitos de aquisição. Em termos de diagnóstico, o método fornece um conjunto de variáveis que podem ser usadas para entender os processos internos subjacentes à experiência e ao comportamento de uma pessoa CM, qualquer contexto particular. Em termos de aquisição, o método pretende possibilitar a identificação dos comportamentos internos e externos que as pessoas empregam para manifestar habilidades, aptidões e traços desejáveis, e em seguida permitir a aquisição dos processos internos que resultam nesses comportamentos. A experiência e o comportamento de um indivíduo em um contexto particular são a manifestação das avaliações que ele está fazendo. Uma avaliação é uma função de um conjunto de variáveis que interagem simultaneamente. Esse conjunto de variáveis que interagem chama-se procedimento operacional. A primeira das variáveis é a estrutura temporal de teste. Essa variável identifica qual das três estruturas temporais, passado, presente e futuro, você está avaliando. A segunda variável são os critérios, que constituem os padrões que aplicamos ao fazer um teste. Assim, o que testamos é se, ou CM que medida, os critérios foram, passado, estão sendo, presente, ou serão, futuro, satisfeitos. Uma terceira variável é a equivalência de critério, que consiste na especificação de que comportamentos, percepções, atividades, etc. em particular, constituem a satisfação de um critério. Uma quarta variável é o sistema representacional do teste, visual, auditivo, sinestésico ou olfativo/gustativo. É frequente a satisfação de uma equivalência de critério ocorrer apenas num sistema representacional particular. Juntas, as quatro variáveis constituem a categoria de teste. A quinta variável é a categoria de teste referencial, que especifica se a pessoa está usando o passado, o presente ou o futuro como base experiencial para sua avaliação. As referências podem ser reais, extraídas das experiências reais, ou construídas, criadas pela junção de partes da experiência. E podem ser pessoais, incluindo emoções e sensações que pertencem à experiência, ou informacionais, alguns dados, sem nenhuma das emoções ou sensações que pertencem à experiência. Como não se pode ter tido experiências reais no futuro, todas as referências futuras são construídas. A sexta variável é o conjunto relevante de relações de causa e efeito, que especificam as relações contingentes que uma pessoa acredita estarem operando em um contexto particular. As relações de causa e efeito são caracterizadas tanto por seu conteúdo quanto pelas estruturas de tempo que pressupõem.
A sétima variável especifica, entre dois ou mais testes incompatíveis, aquele que você vivencia como o mais real, no sentido de gerar em você uma reação comportamental. Essa estrutura temporal da categoria de mobilização determina que teste será expresso comportamentalmente, e aqueles que, portanto, serão subordinados. Vistas conjuntamente, e para cada avaliação feita, as variáveis em interação constituem um procedimento operacional que resulta na manifestação de certas reações experienciais e comportamentais. Para um indivíduo particular, o conteúdo das 7 variáveis que compõem o procedimento operacional varia de acordo com o contexto específico considerado. Para ajudar a acompanhar o procedimento operacional que está sendo suscitado ou discutido, a notação de cada procedimento operacional inclui a meta, a atividade e o objeto de avaliação. A meta é o comportamento manifesto ao final do processo, e pode ser o resultado de uma ou mais atividades. Cada atividade consiste em uma ou mais avaliações. Para cada avaliação, o que está sendo avaliado é o objeto da avaliação. A notação do método inclui as relações de causa e efeito e as categorias de referência, de teste e de mobilização. Meta, atividade, categoria de referência, categoria de teste B, categoria de comportamento, causa e efeito, objeto de avaliação. A notação das variáveis de cada categoria tem o seguinte procedimento. Estrutura, sistema de estrutura temporal, temporal representação autenticidade, marca registrada. Envolvimento, critérios igual EQC, emocionais, conteúdo da reação de causa e efeito, estruturas temporais,